In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, the only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Entre Letras e Telas, um podcast criado por estudantes de letras que gostam de conversar sobre educação, linguagem, cultura e tudo aquilo que faz parte da nossa formação como futuros professores. Eu sou o Judney. E eu sou a Amanda. Hoje nós vamos conversar sobre um capítulo muito interessante do livro Múltiplas Linguagens para o Ensino Médio, chamado O Telejornal na Escola, Elementos para o seu uso em sala de aula, escrito por Fernanda Castro e Antônio Augusto Gomes Batista. E olha, quando a gente recebeu esse texto, eu pensei, nossa, telejornal? Será que ainda faz sentido discutir televisão em 2026? Porque hoje a gente vive, né, cercado de TikTok, Instagram, YouTube, podcasts. Exatamente, eu também pensei isso. Hoje muitas pessoas nem ligam mais a televisão para assistir ao jornal. Elas recebem uma notícia pelo WhatsApp, outra pelo Instagram ou pelo TikTok, e quando percebem já estão discutindo política ou algum acontecimento sem nem saber de onde aquela informação veio. Pois é, só que aí o capítulo faz a gente perceber uma coisa muito interessante, né? Mesmo que a televisão tenha perdido espaço para outras mídias, ela continua sendo uma referência enorme na produção da informação. Muitas notícias que viralizam na internet, na verdade, nasceram dentro dos telejornais. Então, estudar o telejornal não é estudar apenas televisão, é estudar como a informação é construída. E isso conversa muito com aquilo que a gente vem estudando durante todo o curso de letras, né? Porque ensinar língua portuguesa não é só ensinar gramática, é ensinar leitura crítica, é ensinar o aluno a compreender discursos, a interpretar diferentes linguagens. E o telejornal é justamente isso, né? Uma dessas linguagens. É isso aí. Logo no início do capítulo, os autores apresentam algo que eu achei muito interessante, sabe, Amanda? Eles falam dos conceitos e preconceitos sobre a televisão, porque parece que existem dois grupos muito extremos. É verdade. Tem aquele grupo que acredita em absolutamente tudo que aparece na televisão. Se passou no jornal, então deve ser verdade, né? Minha avó era exatamente assim. Ela falava, passou na televisão, então é verdade. Na minha família também tem isso, mas existe o extremo contrário. Tem gente que acha que falei errado. Absolutamente tudo é manipulado, que tem toda notícia uma intenção escondida, que nenhum jornal merece confiança. Tem gente que desconfia de tudo, né? É verdade. E o texto mostra justamente que nenhuma dessas posições é suficiente, né? A televisão realmente possui um enorme poder de influência. Durante décadas ela teve presente praticamente em todas as casas brasileiras e ajudou a construir costumes, opiniões, formas de falar e até maneiras de enxergar determinados grupos sociais. Só que os autores também lembram que as pessoas não são completamente passivas. Isso foi algo que me chamou bastante atenção, porque, assim, durante muito tempo existiu essa ideia de que o telespectador simplesmente absorvia tudo o que assistia, como se fosse uma esponja ou uma página em branco. Exatamente. Mas assim, os estudos sobre a leitura e recepção
mostram outra coisa, né? Cada pessoa interpreta aquilo que vê de acordo com sua cultura, suas experiências, seus conhecimentos e até suas crenças. Ou seja, duas pessoas podem assistir exatamente o mesmo telejornal e sair com interpretações completamente diferentes, né? Sim. E olha como isso é importante para quem vai ser professor, né? Porque muitas vezes a escola imagina que o aluno chega vazio, mas ele não chega. Ele chega cheio de referências, cheio de opiniões, de discursos que ele ouviu em casa, na internet, na televisão e até mesmo em outras redes sociais. É verdade. Isso me faz pensar também muito no estágio, né? Às vezes a gente entra na sala de aula pensando apenas no conteúdo, mas os alunos já chegam carregados de uma bagagem enorme de informações. Nosso papel não é simplesmente substituir essas informações, né? É ensinar os estudantes a analisá-las. Sim, com certeza. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Você ainda assiste telejornal? Olha, todos os dias não, mas quando acontece alguma coisa muito importante, eleições, alguma tragédia, algum evento internacional, eu ainda procuro assistir. Porque o telejornal normalmente reúne várias informações em pouco tempo, né? Mas eu também gosto de comparar. Vejo como diferentes emissoras tratam o mesmo assunto. Nossa, eu faço exatamente isso. Porque às vezes a notícia parece completamente diferente, dependendo de quem está contando, né? É, e isso já mostra uma coisa que o capítulo também discute, né? É que nenhuma notícia nasce pronta, né? Ela passa por escolhas, escolhas sobre o que mostrar, o que esconder, quem vai falar, quanto tempo aquela reportagem vai durar, qual imagem será exibida, qual música será utilizada. Tudo isso influencia na nossa interpretação. Verdade. Ou seja, mesmo quando o telejornal tenta ser objetivo, existem escolhas sendo feitas o tempo todo. E essas escolhas nunca são totalmente neutras. Pois é. Eu vejo isso também, Amanda, como o telejornal sendo um gênero multimodal, né? Já que ele engloba tudo isso aí, né? A imagem, fala, vídeo, entrevista, gráficos, música, textos. O capítulo também ele comenta algumas críticas muito conhecidas à televisão. Uma delas é a superficialidade. Como o jornal precisa mostrar muitas notícias em pouco tempo, às vezes os assuntos acabam sendo resumidos demais. Verdade. E isso acontece até hoje. A gente vê uma reportagem de 2 minutos tentando explicar problemas sociais que existem há décadas. É claro que 2 minutos não dão conta de explicar tudo, né? É. Outra crítica importante está relacionada também aos interesses econômicos e políticos, né? É, os autores também eles lembram que toda emissora possui uma linha editorial, patrocinadores, interesses institucionais. Então é importante que o telespectador sempre mantenha uma postura crítica diante da informação. Sim, com certeza. Mas isso não significa que devemos rejeitar completamente o telejornal. Pelo contrário, do meu ponto de vista, né? E o capítulo também ele reforça isso, que a escola precisa ensinar os estudantes justamente a fazer essa leitura crítica. Não é desligar a televisão e isolar ela no canto. É aprender a assistir com consciência. E aqui eu acho que entra uma relação muito forte com aquilo que estudamos nas disciplinas, né? Que são os multiletramentos também, né? Sim, com certeza. Porque o telejornal ele mistura muitas linguagens ao mesmo tempo. Tem imagem, tem fala, tem escrita, gráficos, músicas, efeitos sonoros, entrevistas, vídeos enviados pelos próprios telespectadores. Ou seja,
Não é apenas um texto escrito, é um gênero multimodal. É verdade. E justamente por isso ele precisa estar presente na escola. Não apenas como uma fonte de informação, mas como um objeto de estudo, né? Porque os alunos precisam aprender a perguntar, né? Eles precisam ter essas perguntas, né? Quem produziu essa notícia? Para quem ela foi produzida? O que ficou de fora? Quais vozes aparecem? Quais vozes foram silenciadas? Sim, isso é muito importante. E com isso, a gente pode resumir essa primeira parte do capítulo, que nos mostra que a televisão possui sim um grande poder de influência, mas o telespectador não é um sujeito passivo. A escola pode e deve, com certeza, atuar como mediadora desse processo, formando leitores críticos da mídia. É, talvez essa seja a principal mensagem até aqui, né? Porque o problema não é assistir o telejornal. O problema é assistir sem questionar, na verdade. Porque quando aprendemos a fazer perguntas sobre aquilo que vemos, passamos de simples consumidores de informação para cidadãos críticos. E como futuros professores de língua portuguesa e inglesa, esse talvez seja um dos nossos maiores desafios, né? Ensinar os estudantes a ler não apenas palavras, mas também imagens, discursos, interesses e diferentes formas de produção de sentido. Isso mesmo. No próximo bloco, nós vamos entrar nos bastidores da produção do telejornal. Quem escolhe as notícias? Por que algumas aparecem logo no início e outras ficam para o final? Existe neutralidade no jornalismo? Como a notícia é construída antes de chegar até nós? Fica com a gente! Bom, agora que a gente já contextualizou o tema, né, vamos entender uma coisa muito importante aqui. O capítulo ele começa justamente tentando quebrar alguns preconceitos sobre a televisão, porque é muito comum ouvir frases como a televisão aliena, a TV manipula todo mundo, quem assiste jornal acredita em qualquer coisa. E os autores mostram que essa visão é simplista. Exatamente. Eles explicam que durante muito tempo existiu uma ideia de que o telespectador era totalmente passivo, como se a pessoa sentasse no sofá, ligasse a televisão e absorvesse tudo sem pensar. Mas hoje, os estudos da comunicação mostram outra coisa. O público interpreta, ele questiona, concorda, discorda. Ou seja, assistir televisão também é um processo de construção de sentidos. E eu achei isso muito importante porque, às vezes, quando a gente fala em educação, parece que o professor precisa proteger o aluno da mídia. Mas o capítulo ele mostra que talvez o papel seja outro, né? Não é esconder a televisão, é ensinar a assistir televisão. Existe uma diferença enorme aí. Nossa, essa frase ficou muito boa. Não é esconder a televisão, é ensinar a assistir a televisão. Pode até virar legenda do episódio. Pode mesmo. Isso conversa muito com o que estudamos também, né? Que hoje ninguém aprende só lendo livros. A gente aprende vendo vídeos, escutando podcasts, usando redes sociais, lendo memes. Então faz sentido a escola, né? Fingir que essas linguagens não existem. Não faz sentido. Sim, com certeza. Outra parte muito interessante do capítulo é quando os autores explicam que o telejornal não é um espelho da realidade. Ele é uma construção. E isso muda completamente a forma como a gente olha para uma notícia. Verdade, porque às vezes parece que a câmera simplesmente foi lá e mostrou o que aconteceu, mas não. Existe toda uma equipe trabalhando, tem repórter, tem cinegrafista, tem editor, tem apresentador.
O que mais? Tem que escolher as imagens, tem que cortar as cenas, tem que escrever o texto. Ah, tem quem decide qual notícia vai abrir o jornal. Tudo isso influencia o resultado final, né? Com certeza. E é como escrever uma redação. Duas pessoas podem falar sobre o mesmo assunto, mas nunca vão escrever exatamente a mesma coisa, né? No telejornal acontece da mesma forma. Dois canais podem cobrir o mesmo evento, mas cada um vai selecionar imagens diferentes, vai entrevistar pessoas diferentes e enfatizar aspectos diferentes, né? Verdade. Isso também não significa necessariamente mentira, né? Significa escolha. Porque toda notícia passa por escolhas. E ensinar isso aos alunos talvez seja uma das maiores contribuições da escola, né? Sim, uma parte que chamou muito a minha atenção foi justamente a discussão sobre neutralidade, porque muitos telejornais gostam de transmitir uma ideia de imparcialidade, mas os autores mostram que nenhuma produção discursiva é completamente neutra. É, e isso vale para tudo, né? Vale para uma notícia, vale para um texto, vale para uma aula, vale até para este podcast aqui que a gente está gravando, né? Nós também estamos fazendo escolhas agora, escolhemos quais partes do capítulo comentar. Cada um de nós aqui falou as partes que mais chamou a atenção do capítulo, né? Quais exemplos usar, qual linguagem utilizar. Então sempre existe um ponto de vista. Verdade, Jusne. Isso não quer dizer que toda notícia seja manipulada, mas significa que toda notícia foi construída por alguém. E reconhecer isso faz parte do letramento crítico. Outro conceito muito interessante também, que eu me lembro aqui, né? É o da es- é, espetacularização, né? E esse nome já entrega um pouco da ideia. Sim, quando a notícia passa a ser apresentada quase como um espetáculo, com música dramática, imagens repetidas, narrações emocionadas, expressões fortes, tudo pensando e pensado, né, para prender a atenção do público. Verdade, Amanda, né? Igual aquelas chamadas, né? Que nunca viu aquelas chamadas. Daqui a pouco você vai descobrir um segredo impressionante. As imagens são exclusivas. Às vezes parece até trailer de filme, né? E aí entra uma crítica importante do capítulo. O telejornal precisa informar, mas também disputa audiência. Então, existe uma tensão entre informar e atrair desculpa, espectadores. Essa disputa influencia a maneira como muitas notícias são apresentadas. É. E agora vem talvez a parte mais importante para nós, enquanto futuros professores. O, os autores também falam que o telejornal pode ser um excelente recurso didático, mas não para simplesmente ocupar tempo da aula. Sim, isso é muito importante. É, não basta colocar um vídeo e dizer assistam, deixar os alunos, né, à mercê desse vídeo. O professor precisa mediar, ele precisa provocar perguntas. Então, por exemplo, levar os alunos a refletir por meio de questões como quem está falando, quem foi entrevistado, quem ficou de fora, né? Que imagens aparecem, que palavras foram usadas, questionar, né, se existe emoção, se existe algum julgamento. Verdade, né? Porque aí o aluno deixa de ser apenas um consumidor, né? Ele passa a ser leitor crítico da mídia, né?
E isso é exatamente o objetivo dos multiletramentos também. Sim. Agora, imagina uma turma do ensino médio assistindo duas reportagens diferentes sobre o mesmo tema. Uma da Globo, outra da Record. Ou até um vídeo do G1 comparando com uma reportagem de um canal independente. A atividade poderia ser, por exemplo, o que mudou, né? Qual reportagem entrevistou mais pessoas? Qual usou mais imagens? Qual pareceu mais emocional? Qual trouxe mais dados? Isso gera uma discussão muito rica e, ao mesmo tempo, trabalha leitura, argumentação e também análise crítica, né? Sim, eu gostei muito, porque esse capítulo mostra uma escola conectada com o mundo. Não aquela escola que ignora as mídias, né? Que faz de conta que elas não existem. Mas a escola que ensina a compreender essas mídias. Porque, gostando ou não, os alunos chegam na sala de aula carregando repertórios, né, que vêm da internet, da televisão, do TikTok, do Instagram, do YouTube. Então faz muito mais sentido ensinar a interpretar esses textos do que fingir que eles não existem. Com certeza. E acho que esse é um dos grandes recados do capítulo, né? A escola continua importante, mas ela precisa também ampliar o conceito de leitura. Hoje, ler também é interpretar imagens, vídeos, sons, reportagens e diferentes linguagens. É isso aí. Bom, depois de tudo isso que a gente conversou, Amanda, acho que fica uma pergunta bem importante, né? Tá, o telejornal pode ser trabalhado na escola, mas como fazer isso sem transformar a aula numa simples sessão de cinema? Porque acho que todo mundo já passou por aquela experiência de o professor colocar um vídeo e pronto, né? Acabou a aula. Nossa, é demais. Quem nunca, né? E justamente aí está uma das maiores contribuições do capítulo, porque os autores deixam claro que usar mídia em sala de aula não significa simplesmente levar a mídia para dentro da escola, né? Existe uma diferença enorme entre usar a tecnologia e ensinar por meio dela, entre assistir televisão e aprender a ler criticamente aquilo que estamos assistindo, não é mesmo? Exatamente. Na verdade, né? O capítulo também praticamente desmonta essa ideia de que basta inovar usando recursos tecnológicos, né? Porque, assim, colocar um telejornal na televisão da sala não torna automaticamente aquela aula inovadora, né? A inovação está na mediação do professor, está nas perguntas, na problematização, na construção das discussões. E acho que isso conversa muito com tudo que a gente vem estudando, né? Na disciplina do estágio. Sim, uma ideia que ficou muito forte para mim durante a leitura foi que a escola não pode continuar funcionando como se estivesse isolada do restante da sociedade. Os alunos chegam à sala de aula depois de passarem horas assistindo vídeos no TikTok, vendo notícias no Instagram, compartilhando influenciadores, ouvindo podcasts. Ou seja, eles estão o tempo inteiro em contato com diferentes linguagens. Então, faz sentido que essas linguagens também apareçam dentro da escola. Verdade. E eu também acho interessante porque durante muito tempo a escola valorizou quase exclusivamente o texto escrito, né? Claro que a leitura e a escrita continuam sendo fundamentais, mas hoje elas não dão conta de tudo, né? Uma reportagem televisiva mistura imagens, né? Mistura fala, música, edição, legendas, gráficos, mistura efeitos sonoros. Então interpretar uma reportagem exige muito mais do que apenas saber ler, né, palavras, né? É preciso saber
ler linguagens. E é exatamente aí que entram, né, toda essa questão de multiletramentos que a gente vem estudando. Sim. E, inclusive, quando estudamos multiletramentos, aprendemos justamente isso, que existem diferentes formas de produzir sentido. O significado não está apenas nas palavras, está nas imagens, nas cores, nos sons, na forma como as informações aparecem, na organização visual, né, no ritmo da edição, na escolha das palavras, na escolha também das pessoas entrevistadas, tudo isso comunica, né? E acho também interessante perceber que, apesar de ter sido escrito há alguns anos, né, esse capítulo, esse texto ainda continua extremamente atual, né? Porque talvez hoje nem fosse apenas um capítulo sobre telejornais. Provavelmente incluiria vídeos do YouTube, o que é mais de novo que a gente tem, o Reels, TikTok, lives, podcasts, stories, né? Porque o princípio continua sendo exatamente o mesmo. Precisamos ensinar os estudantes a compreender criticamente qualquer produção midiática. Sim, e isso muda completamente o papel do professor. O professor deixa de ser aquele que transmite todas as informações e passa a ser alguém que ajuda o aluno a interpretar o mundo. Eu achei isso muito bonito, porque mostra que ensinar português vai muito além de ensinar a gramática propriamente dita, né? Eu concordo plenamente, né? Porque talvez essa tenha sido minha maior reflexão durante a leitura, na verdade, porque quando pensamos em língua portuguesa, muita gente ainda associa imediatamente as regras gramaticais, né? Aquelas coisas de concordância, de pontuação, regência, ortografia, né? Claro, tudo isso é importante, né? Mas o capítulo mostra que ensinar língua também é ensinar práticas sociais de linguagem. É ensinar o aluno a compreender os discursos, né? Perceber intenções, questionar informações, comparar fontes, construir argumentos, né? Isso faz muito sentido para a nossa formação como futuros professores. Sim, até porque nossos alunos já vivem cercados de informação, né? Então, o problema hoje não é a falta de informação, pelo contrário, é o excesso. Então, talvez uma das funções mais importantes da escola seja justamente ensinar critérios, ensinar como avaliar uma notícia, como verificar fontes, como perceber quando uma informação tenta manipular emoções, que mais? Como diferenciar a opinião de fato, como reconhecer interesses por trás de determinados recursos. Verdade. E você chegou num ponto aí que eu queria falar também, né? Que é sobre a questão de verificar fontes que você disse, né? A gente entra naquela parte de fake news, né? Sim, Assim, inclusive, quando eu lia, né, o capítulo, eu pensei muito nas fake news. Os autores não falam exatamente desse termo porque ele ganhou força, né, depois da publicação do livro. Mas a discussão combina perfeitamente. Hoje sim, qualquer pessoa pode produzir conteúdo, pode editar vídeo, pode criar manchetes, pode compartilhar informações, e tudo isso chega muito rápido aos estudantes, né? Até por conta dos meios aí de comunicação que a gente tem hoje em dia, que são muito rápidos, né? E acabam por disseminar essas informações muito rapidamente, né? Como, sei lá, o WhatsApp, né? O próprio Instagram. sim, verdade. É, E isso faz a gente pensar que trabalhar o telejornal na escola também significa preparar os cidadãos para essas questões, né? Não apenas os cidadãos, não, falando errado aqui, gente, não apenas os estudantes, né? Porque uma pessoa que sabe analisar criticamente uma reportagem provavelmente também será mais cuidadosa ao compartilhar notícias nas redes sociais. Ela não vai sair Verdade.
compartilhando qualquer coisa, né? E Sim, isso tem um impacto pode na falar. sociedade inteira, né? Aham. Verdade. Eu fiquei imaginando também algumas situações do nosso estágio, né? Porque às vezes a gente observa que os alunos comentam assuntos que viram na internet, né? Comentam vídeos, comentam notícias, comentam memes. E muitas vezes esses assuntos ficam de lado de fora da aula, mas eles poderiam entrar como objeto de estudo. Sim, com certeza. Imagina, por exemplo, começar uma aula perguntando que notícia chamou a atenção de vocês essa semana? Só essa pequena pergunta já abriria espaço para inúmeras discussões, É verdade. né? A partir daí, o professor poderia analisar a linguagem usada, a construção da manchete, a escolha das imagens, o público-alvo, os efeitos de sentido. Seria uma aula muito mais próxima da realidade, né, dos estudantes. Isso é verdade aí. Eu acho também que tudo isso, né, faz uma crítica importante à escola tradicional, porque muitas vezes a instituição demora para reconhecer novas linguagens como objetos legítimos de ensino. Né? É como se apenas os textos literários fossem dignos de análise, mas não, né? Uma reportagem também merece ser estudada, um podcast também, como esse aqui que a gente está gravando, um vídeo Sim. do YouTube, sei lá, até um meme pode revelar aspectos importantes da linguagem. Sim, com certeza. Inclusive, isso é algo que a BNCC reforça bastante. Ela ainda amplia o conceito de texto, né? Hoje, texto não é apenas aquilo que está escrito numa folha. Texto pode ser um vídeo, um cartaz, um podcast, uma propaganda, um infográfico, uma postagem nas redes sociais. Então, trabalhar telejornal está totalmente alinhado com essa perspectiva contemporânea, né, do ensino de língua, de linguagem. É verdade. Amanda, posso te fazer uma confissão? Claro. Acho que depois desse capítulo e desse podcast que a gente está gravando, nunca mais eu vou assistir um telejornal do mesmo jeito. Acho que agora eu vou ficar pensando: por que escolheram justamente essa imagem? Por que colocaram essa música? Por que entrevistaram essa pessoa e não outra? Acho que virei aquele telespectador chato. Eu não julgo, porque eu também, né? É, daqui a pouco a gente vai assistir jornal fazendo a análise do discurso na sala de casa. Ai, gente. Nossa família vai perguntar: vocês conseguem assistir 5 minutos sem comentar? E a resposta provavelmente vai ser não. Mas, enfim, para finalizar, acredito que esse capítulo traz uma contribuição muito importante para quem está se formando professor de língua portuguesa. Ele mostra que ensinar língua não significa apenas ensinar conteúdos linguísticos, significa formar leitores críticos, leitores capazes de interpretar diferentes linguagens, capazes de questionar, né, discursos, construir opiniões fundamentadas e participar da sociedade de forma mais consciente. Eu concordo. E também acrescentaria que esse texto também nos lembra que a escola precisa acompanhar as transformações da sociedade, né? Os estudantes mudaram, continuam mudando, né? As formas de comunicação mudaram, as tecnologias mudaram, então o ensino também precisa mudar, né? Não para abandonar os conteúdos tradicionais, mas para ampliá-los, para dialogar com as novas formas de produzir conhecimento e trazer aquilo, né, mais próximo da vivência também do aluno, né? Sim, eu acho que é justamente essa a principal mensagem do capítulo. O telejornal não deve entrar na escola apenas como um recurso audiovisual. Ele deve entrar como um objeto de leitura,
como um gênero discursivo, como uma prática social. Ele deve entrar também como um espaço onde diferentes discursos disputam sentidos, e ensinar isso hoje, né, para os nossos alunos faz toda a diferença, porque a gente consegue, como que eu posso dizer, mediar eles nessa percepção de que talvez seja uma das tarefas mais importantes da educação, né? Essa percepção da criticidade, dessas diferenças de sentido e disputa que o telejornal nos permite, né? E basicamente, né, tudo se resume em que ensinar português é ensinar a ler, né? Não é apenas isso, mas ensinar as pessoas a ler o mundo, né? Ler as pessoas, ler as mídias, ler os discursos, porque no fim das contas, formar leitores críticos talvez seja uma das maiores contribuições que a escola pode oferecer para a sociedade. Sim, com certeza. Bom, esperamos, né, que vocês tenham gostado dessa conversa. Foi um capítulo que nos fez refletir bastante sobre o papel da mídia, da escola e principalmente do professor diante das transformações da comunicação contemporânea. Eu faço das palavras da Amanda as minhas, né? E quero agradecer a todos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio. É isso, tchau, pessoal. Tchau.